2016 um ano muito conturbado para a economia, principalmente por conta de questões políticas aqui no Brasil. Eu queria que você fizesse um resumo desse ano, que teve impeachment, teve muita variação de dólar, de juros. Tivemos uma fase aí de fevereiro, que foi o ápice da crise política e econômica, onde o dólar superou R$4. A partir de março, o mercado seguiu melhorando, ou seja, houve uma melhora da Bolsa, da faixa de 30 mil pontos para 50 mil pontos até meados de maio, na perspectiva de uma mudança política econômica e com a perspectiva de aprovação do impeachment no Congresso. O dólar caiu de 4,10 para uma faixa de 3,50 e os juros futuros vieram caindo sistematicamente, sinal de aumento da confiança com a nova equipe econômica. E isso aí se cristalizou, quer dizer, houve aí o William Goldfein assumiu na presidência do Banco Central, recuperou a confiança da política monetária e da convergência da meta-inflação para 2017. Inclusive, estamos vendo aí um avanço considerável que aconteceu. O mercado, no início do ano, projetava 6%, até 7% de inflação para 2017. Hoje, o mercado está caminhando para 4,5% para 2017. Então, isso é um sinal de sucesso da nova política monetária. Na política fiscal, também tínhamos um déficit astronômico. Claramente, uma parte desse déficit foi represado no governo Dilma, teve que ser realmente explicitado no novo governo, o governo Temer. O governo conseguiu grandes avanços, aprovou a revisão da meta, aprovou a DRU, a desvinculação da receita, aprovou a PEC dos gastos, tanto na Câmara como no Senado, ou seja, fixar um teto para a expansão dos gastos, ou seja, não é fixar o patamar, mas a variação em relação à inflação passada, que de certa maneira dá um certo controle, um instrumento para o governo controlar um pouco a despesa pública que estava também em níveis descontroláveis também, né? Na política cambial, um Banco Central também menos intervencionista, deixando o câmbio mais flutuante, que isso é bom, cria um ambiente mais previsível também da taxa de câmbio. A grande questão hoje é a postergação, o grande desafio hoje tem o governo. O crescimento econômico realmente foi um pouco decepcionante no terceiro trimestre, teve uma queda de 0,8%, o mercado esperava 0,4%. E o quarto trimestre também se espera também uma nova queda, talvez uma queda um pouco menor, mas realmente os dados foram um pouco mais desanimadores de crescimento, tanto para 2016 como para 2017. Então eu vejo que aí esse é um grande desafio. A recuperação do crescimento vai acontecer, mas eu acho que foi um pouco postergada aí para meados do segundo trimestre de 2017. E quais são os principais desafios, então, para 2017? Para o governo e também para toda a sociedade? O grande desafio é continuar avançando nas reformas estruturais, que eu acho que o governo segue nas vitórias. Agora, devido a essa recente estabilidade política entre legislativo e judiciário e esse avanço dessas relações da Odebrecht, com possíveis repercussões ainda potenciais, inclusive no Executivo Federal, esses ruídos, é importante que os ruídos sejam suavizados até março, após o recesso, para que as reformas retomem, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma política. Acho que principalmente a Previdência tem que ser aprovada no mínimo até junho, para que o Banco Central prossiga reduzindo taxa de juros, né? Você também tem uma perspectiva de um bom ambiente de negócio a partir de março, o governo possa iniciar os leilões de infraestrutura, quer dizer, conseguir receitas extraordinárias fundamentais esse ano que vem para evitar aumentar a carga tributária também. Então é fundamental que esse ruído político seja amenizado, que haja nova recuperação econômica, que eu acho que isso também vai ser em função também dessa queda dos juros do Banco Central, que vai ser muito importante a partir de janeiro, que eu acredito até que possa surpreender. O mercado agora está projetando meio, mas pode ser até um pouco maior essa queda de juros, porque acredito que há projeções do Banco Central que vão ser divulgadas agora nos próximos dias, acho que amanhã me parece, pela atual inflação, deverá surpreender e o mercado pode até precificar até uma possibilidade de 0,75 pontos de queda em janeiro. Então eu acho que esse é o grande ponto. No mercado internacional é que existem alguns riscos também, que o governo tem que trabalhar também em alguns cenários. O risco Trump, o risco do novo presidente norte-americano, fazer uma política fiscal muito ativa, ou seja, de grande expansão dos gastos públicos. Isso é sinal que a política monetária americana, o nível de juros, poderá até aumentar mais do que o mercado e o próprio Banco Central norte-americano espera. Hoje, a expectativa é que ocorra 3 aumentos de juros nos Estados Unidos. Agora, caso o Trump comece a aumentar muitos gastos e comece a repercutir as expectativas de inflação para cima, isso pode aumentar e, consequentemente, pode provocar maior desvalorização das moedas emergentes
que consequentemente vai provocar queda também dos preços dos commodities, ou seja, tem que olhar esse mercado também com grande impacto no mercado agrícola, quer dizer, a atuação do Trump, e também sua relação diplomática com China, a sua relação militar com o Oriente Médio, com a Europa, com a Rússia, isso tudo pode influenciar. Eu estou moderadamente otimista que ele não vai ser assim, um governo, digamos assim, muito desvairado, muito descontrolado. Ele sabe exatamente que a política monetária, se começar a observar que ele está gastando muito, eles vão acionar mais juros. Isso é ruim para o crescimento global. Mas, a princípio, o crescimento global no que vem vai ser um pouco melhor que 2016, em função justamente pela recuperação americana, que está mais forte, criação de emprego norte-americano. A Europa também está melhorando gradativamente o crescimento, a tal ponto que os estímulos monetários ano que vem vão ser menores que 2016. A China, apesar da desaceleração com uma taxa mais próxima de 6, 6,5%, ainda é um crescimento muito alto ainda, quer dizer, tem ainda um nível razoável ainda de sustentação de commodities. Também para o preço do petróleo, também houve agora o acordo recente da OPEP, de certa maneira, cria uma certa maior estabilidade do preço do petróleo no início de 2017 também para sustentar preços. Então, de certa maneira, os riscos externos hoje, digamos assim, estão administráveis para o Brasil. A minha preocupação é os riscos domésticos, quer dizer, tem que haver uma redução do risco político e, consequentemente, recuperação do crescimento e o governo aprovar as reformas. Porque hoje a trégua que há hoje no mercado, ou seja, essa melhora que teve de redução de juros, melhora da Bolsa e a redução da taxa de câmbio, foi em função dessa perspectiva de reformas. E qual que você acha que é a expectativa para o ano que vem desse risco ainda internacional de vir investimentos aqui para o Brasil? Você acredita que no cenário econômico mundial existe essa possibilidade com uma melhora aqui no Brasil? Acredito que sim. O dado saiu hoje, inclusive recente, o Instituto International Finance hoje publicou um relatório dizendo que houve uma grande fuga de fluxos capitais de países emergentes em 2016. Né, até a pesquisa que eles foram até outubro, se não me engano. Mas isso é um dado retroativo. Né? Eu acredito que com o maior crescimento mundial, um pequeno maior crescimento puxado pela economia norte-americana, uma estabilidade política no Brasil e essa perspectiva do governo avança na reforma estrutural, vai criar uma condição que a redução dos juros nominais no Brasil vai prosseguir ao longo de todo 2017, chegando ao patamar mais próximo de 10%. Pode até ser que aconteça que chegue até um dígito ainda em final de 2017. Hoje o mercado projeta já praticamente 9% em 2018, pode ser antecipado. E isso cria exatamente um ambiente propício à ampliação de investimentos, tanto domésticos como a atração de investimentos externos. Ou seja, cria uma expectativa que vai ter menos desvalorização do real, ou seja, um câmbio mais estável. Isso é bom para o mercado de commodities, mais previsibilidade da política monetária e melhor ambiente de negócios para o investidor. Então, acredito, estou otimista. Agora, é fundamental que essa transição política agora de dezembro para março, há um clima de estabilidade, de eleição indireta, de haver potenciais delações que impactem a base governista. Por enquanto, as delações até o momento de maio para cá e as saídas de ministros não atrapalharam isso. O governo seguiu aprovando reformas. Então, esse é o grande ponto. Eu acho que a variável política é fundamental que ela em março já comece a ficar estável até o relacionamento executivo-judiciário para que a gente tenha essa poder de atrair investimento externo. Bom, 2016 foi um ano bem difícil de previsões para a economia, mas qual que é a sua expectativa para juros, para a Bolsa e para o dólar no ano que vem? Bolsa, eu ainda estou otimista, não no primeiro trimestre. Acho que o mercado agora deu uma realizada, o mercado após Trump ficou um pouco pessimista, o mercado realizou até uns 60 mil pontos, 59 mil pontos. Agora está na faixa de 58 mil pontos em função dessa estabilidade política doméstica. Então o mercado também não houve uma grande realização, porque o mercado não devolveu todo o otimismo que ele herdou da mudança política econômica. Então eu acredito que o primeiro trimestre ainda vai ficar muito volátil ainda, em função dessa incerteza política, mas configurando o avanço e a próximas reformas e mostra a política, eu acho que o Bovespa até o final do ano que vem tem chances de chegar mais próximo de 70 mil pontos, pelo menos. Quer dizer, eu acho que esse nível aí já chegou a 75 mil pontos recentemente, um pouco antes do Trump. Eu acho que há grande chance de, no segundo semestre, nós temos um pouco mais de crescimento, o desemprego começar a cair. Ainda, infelizmente, vamos ter um desemprego ainda alto, chegando a 13 mil por cento entre março e abril. Em termos de taxa de juros, acredito que pelo menos chega a 10,25. A gente acha que vai até ser um pouco menor a taxa básica de juros. Há uma possibilidade até ser menor, em função das projeções do próprio Banco Central, do mercado, até ser um pouco mais baixo. Mas eu acho que é muito difícil
que o próprio risco externo evite a queda dos juros. Quer dizer, na verdade, não há nenhuma perspectiva de nenhuma possibilidade de reversão para uma alta de juros no Brasil. Pelo contrário, é queda de juros. Por isso até que uma aplicação em juros pré-fixados ainda é bem razoável, ainda bem interessante ainda. Na questão do câmbio é a mesma coisa. Eu acredito que o câmbio, não tendo muito risco externo que vai contaminar os países emergentes, eu acho que o câmbio pode aí chegar numa faixa, corrigir pela inflação, ou seja, se a inflação for perto de 4,5, o câmbio de 3,60, no máximo, pior de pode estar em 3,70, seria o cenário mais catastrófico, digamos assim, para a final de 2017. Crescimento que ainda vai ser baixo, quer dizer, vamos ter uma boa ajuda. A inflação mais baixa, ela está sendo beneficiada por menor crescimento. Então, o crescimento, na verdade, aí as projeções estão na mediana próximas de 0,5%. Tem gente que acha que pode até dar uma nova queda, um PIB negativo de menos de 0,5%, menos 1%, mas vai ser um ano melhor de crescimento, que teve essa retração de 3,5% em 2016. Então, na verdade, a perspectiva é que vai ser até o março, abril, vamos ter ainda indicadores ruins negativos no seu real, uma estabilidade política que tem que ser consertada no Congresso, para depois, a partir do segundo em diante, de começar a ver sinais melhores, inclusive de investimento no Brasil. Ok, obrigado pela sua vinda aqui, Eduardo, e pelas suas explicações. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Eduardo Velho, ele é diretor de fundos da Invex Global. Voltamos ao programa.